O médico da UTI não é só aquele que cuida de paciente intubado, paciente chocado, mas tem muito mais por trás desse universo do médico intensivista e do ambiente de terapia intensiva. É assim que começamos mais essa edição do nosso Cantinho da Saúde aqui no nosso cantinho, no meu cantinho, onde a gente fala muito sobre saúde, sobre gestão em saúde, assistência, clínica médica, terapia intensiva, entre outros temas relacionados. Meu nome é César Buchala, se você ainda não me conhece, eu sou médico intensivista, sou clínico, sou especialista também em gestão em saúde, gestão de qualidade e segurança do paciente, também sou pós-graduado em medicina do estilo de vida e certificado pela ELMO, que é uma certificação europeia de medicina do estilo de vida. E agora, mais recentemente, estou dentro de uma nova pós-graduação, uma pós-graduação de finanças pela FGV, então tentando me aventurar mais e aprender mais ainda sobre gestão, sobre empreendedorismo. E também sou CEO e proprietário, fundador da Consultri, um ecossistema de gestão em saúde. E hoje eu venho aqui em mais uma edição do nosso Cantinho da Saúde, a segunda do ano, e como eu já disse aqui, a gente esse ano pretende ter edições mais frequentes, com temas mais interessantes que vocês nos pedirem, mas hoje o tema é muito legal, a gente já falou um pouquinho dele aqui no meu YouTube, no Shorts, tem áudio meu lá no podcast também, que é Entre Planilhas e Plantões, que é o nosso podcast lá no Spotify. Se você ainda não segue, se você não está inscrito lá, também se inscreve no Spotify e aqui, obviamente, se você não me segue, se você não está inscrito no canal, aproveita agora, para o vídeo já, se inscreve porque você vai poder receber a sinalização de toda vez que eu tiver um vídeo novo, toda vez que tiver algo novo aqui no meu canal, então não perde essa oportunidade de se inscrever no meu canal, tá bom? Bom, pessoal, a gente já teve, então, como eu disse, alguns conteúdos falando um pouquinho sobre isso, sobre o que é o intensivista, o que o intensivista faz, né? E também já tive conteúdos aqui que foram alguns dos melhores vídeos que a gente já teve, que foi um vídeo em que eu expliquei a diferença do médico generalista, do clínico geral que acaba de se formar, e do especialista em clínica médica, alguém como eu que tem uma residência, que tem um título de clínica médica, que é bem diferente daquela pessoa que acabou de se formar e que só não tem nenhum título, que não tem nenhuma especialização e que é denominado hoje no Brasil como clínico geral, mas não é uma denominação talvez a mais correta, apesar da gente usá-la com muita frequência. Mas hoje eu quero trazer um pouquinho do que é o médico intensivista e de quais as frentes que esse médico atua. Afinal, a gente tem aqui seguidores médicos, a gente tem pessoas que são pacientes, a gente tem pessoas que são curiosos da área da saúde e que têm muita dúvida. Eu já passei pela situação de falar, sou intensivista, e a pessoa fala, mas o que é isso? Onde você trabalha? Qual que é a sua especialidade? Então, esse vídeo tem o objetivo de tirar um pouquinho dessa dúvida e falar também para você que é médico, residente ou até mesmo interno, né, acadêmico de medicina, o que faz o médico intensivista, quais as frentes em que ele pode atender e atuar dentro do cenário da saúde. Então, primeira frente que eu queria destacar aqui, o médico intensivista atua dentro de uma UTI, ele é o médico que cuida de pacientes graves. Então, dentro da UTI, a gente tem preconizado hoje pelo CFM que tenha-se um médico para cada 10 pacientes. No caso, um plantonista para cada 10 pacientes e também um diarista médico intensivista, esse sim, tem que ser obrigatoriamente um médico titulado, com título de especialidade em terapia intensiva, que vai cuidar de cada 10 pacientes. Além desses dois, a gente tem também um coordenador médico de UTI. Esse coordenador, assim como eu, sou coordenador hoje de UTI, da UTI do Hospital Municipal TID Setúbal, ele cuida de mais leitos, ele pode cuidar de 30, 40, 50 leitos, enfim, ou só de 10 ou até menos leitos quando possível. A gente tem, então, o médico intensivista como um médico que vai cuidar do paciente grave, que vai fazer procedimentos nesse paciente, intubação, drenagem de tórax, realização de procedimentos como passagem de catéter venoso central, ele vai fazer procedimentos de reanimação cardiopulmonar, ele vai fazer exames, ultrassom, ele vai fazer
a parte de exame físico, ele vai fazer coleta de exames laboratoriais, enfim, tem uma série de exames e de procedimentos que o médico intensivista faz, por isso que a gente fala que é uma área muito versátil e é uma área em que o médico precisa ter muita expertise porque ele lida com paciente crítico. O paciente mais grave do hospital está dentro do ambiente de terapia intensiva e o médico intensivista, então, é esse médico que cuida desse paciente especificamente. Mas ele pode ainda se subespecializar em algumas áreas. Então, dentro da terapia intensiva, o médico pode ir para o neurointensivismo, ele pode ir para o cardiointensivismo, ele pode fazer também outros exames complementares. Então, hoje tem muito médico que vai para a área de Doppler transcraniano, de realização de exames neurológicos, né, no paciente crítico, entre outras áreas que esse médico pode atuar. Isso tudo dentro ainda da assistência do paciente crítico. Tá bom. Dentro do hospital ainda esse médico pode fazer gestão. O que é a gestão? É fazer coordenação de equipe, é fazer criação de protocolos, análise de indicadores, avaliação de custo-efetividade. Esse médico, como eu, coordenador, ele vai acompanhar a equipe, vai selecionar novos médicos, vai retirar alguns médicos, né, fazer desligamento, vai avaliar performance, desempenho, vai liderar a equipe multiprofissional junto com a equipe de enfermagem, então, de fisioterapia, equipe multiprofissional como um todo, ele vai passar visita multiprofissional, huddle, rounds diários, como vocês chamam, cada um tem uma terminologia, né, no seu hospital, então ele vai ser um coordenador ali e ele vai ter uma função de liderança e de gestão e também de realizar uma interface com as outras equipes multiprofissionais que participam do cuidado do paciente. Só um detalhe aqui, né? O médico intensivista ele tem um papel central de líder, ele é muito importante para o cuidado do paciente, ele dita muitas coisas, ele prescreve, mas ele não é o único. E, na verdade, ele tem um papel complementar. Toda a equipe multiprofissional na UTI ela é muito importante. Se talvez tenha um lugar em que equipe multiprofissional é sinônimo de um cuidado melhor, é a UTI. Óbvio que a gente espera isso em todos os lugares, mas na UTI a gente precisa desse time muito coeso, muito completo. Então ali a gente precisa muito do dentista, a gente precisa muito do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, da terapia ocupacional, da equipe de psicologia, serviço social. Inclusive, dentro da UTI, é muito importante que esse time se converse nesses huddles, nesses rounds diários, né, dentro da visita multiprofissional. Essa conversa é muito importante, essa interface entre a equipe, além do médico intensivista discutir os casos com outras áreas médicas, com outras especialidades. Então, a terapia intensiva é uma área generalista. O médico intensivista, ele sabe um pouco de cada área e ele consegue articular com algumas áreas a evolução do paciente. Então, ele consegue identificar um paciente cirúrgico piorando, ele consegue identificar um paciente clínico que precisa do infecto, que precisa do pneumologista, que precisa do cardiologista, e ele vai ser o pivô dentro disso, além de tomar algumas medidas, que muitas vezes são medidas que dependem dele ali, que ele vai tomar a medida imediatamente, comunicando às equipes, ou até mesmo discutindo com as equipes, presencial ou à distância, e fazendo com que o paciente melhore. Então a gente falou aí da assistência direta, subespecialidades, da gestão, mas o médico intensivista ele não necessariamente precisa estar dentro do ambiente hospitalar única e exclusivamente. Ele pode sim cuidar do paciente crítico depois da alta. A gente tem muito hoje o que a gente chama da síndrome pós-UTI. Então, o paciente que fica na UTI com sepse, com um quadro de choque, com uma cirurgia complexa, com um pós-operatório grave, com uma parada cardiorrespiratória, com AVC, esse paciente ele sai da UTI muito debilitado. E a reabilitação, ela continua na enfermaria, ela começa na UTI, ela continua na enfermaria, mas ela precisa ser continuada também ambulatorialmente. Então é muito importante que o paciente grave que ficou na UTI tenha um acompanhamento ambulatorial de um médico, e esse médico pode ser tanto um especialista dirigido, quanto um clínico ou até mesmo um intensivista. Então o intensivista ele tem muita bagagem para cuidar desse paciente ambulatorialmente, principalmente esse paciente com a síndrome pós-UTI, principalmente esse paciente que ficou internado em UTI
que vai ter algumas sequelas específicas da UTI. Então, a polineuromiopatía do doente crítico, delírio, transtorno de estresse pós-traumático. Gente, o paciente que fica na UTI, ele está submetido a um estresse, a situações ali de punção venosa, de punção de gasometria, coleta de destro, né, que é a glicemia capilar, a todo momento. Esse paciente, qualquer barulho ali, o monitor está o tempo inteiro alarmando, fazendo barulho. Inclusive, a gente tem estudos que mostram que um dos barulhos que mais incomodam um paciente na UTI é o fechar da lata do lixo. A tampa do lixo, ela bate de uma forma muito seca. E na madrugada, às vezes, o paciente está dormindo, aquele barulho traz uma lembrança, às vezes até um estresse pós-traumático. Então, esse paciente precisa muito de um acompanhamento pós-UTI, e o médico intensivista é um médico habilitado para fazer esse acompanhamento e talvez um dos melhores para acompanhar esse paciente, junto com a equipe multiprofissional de fisioterapia, equipes que sejam direcionadas aí, estomatoterapia, né? O paciente às vezes tem uma lesão por pressão durante a internação, precisa de uma enfermeira, enfermeiro para acompanhar essas lesões, e o intensivista cabe muito bem nesse acompanhamento. Além disso, o médico intensivista pode prestar consultorias, consultorias à distância. Ele pode fazer o que a gente chama de teleconsultoria, em que ele vai ajudar médicos de outras UTIs, e a gente pensa muito no Brasil hoje, né? No Brasil, no extremo norte, extremo nordeste, a gente tem muitos lugares do Brasil que não tem médicos titulados em terapia intensiva, como a gente tem no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então existe uma grande demanda pela especialidade, então muitos médicos generalistas ou até médicos já mais formados há mais algum tempo, com alguma especialidade, mas não especialistas em terapia intensiva, fazem plantões de UTI e precisam de um suporte do especialista para discutir alguns casos, e o intensivista pode fazer essa teleinterconsulta, essa teleconsultoria com outros hospitais, com outros médicos de outras regiões, tá bom? A gente tem ainda o médico intensivista também podendo fazer uma avaliação particular de um paciente internado. Então, esse médico que dá plantão em uma determinada UTI, ou que é coordenador, que é diarista, ele pode ir avaliar um outro paciente internado em uma outra UTI que está sob cuidados de uma equipe e que a família ou o próprio paciente pede uma segunda opinião. Isso já aconteceu comigo, isso acontece com outros colegas intensivistas, com outros colegas de outras áreas também. A gente ia avaliar esse paciente como um caso particular, né, com uma cobrança particular, um valor negociado por diária, né, e é muito interessante uma negociação que seja interessante ali para o médico, né, então pensando no deslocamento, né, no tempo que o médico vai despender ali dentro do hospital, em todo o cuidado que ele vai dar para esse paciente à distância, às vezes, ou até presencialmente ali, ele vai ter que discutir com a equipe, vai ter que avaliar o paciente de uma forma bem densa. Então, é uma avaliação que exige uma demanda de tempo alta, né, um conhecimento alto. Então, é uma avaliação que tem uma precificação muito particular, muito específica e uma boa precificação para o médico, e assim deve ser, né? É o justo por uma avaliação tão técnica, tão específica, né? Além disso, o médico intensivista ele é um ótimo médico para trabalhar em áreas de qualidade, em áreas de gestão de alta ou média gestão, como, por exemplo, gerência médica, diretoria técnica, diretoria clínica, coordenação de equipes assistenciais em geral, ou até mesmo dentro do setor de qualidade, né, como um gerente de práticas médicas ou um gerente de práticas assistenciais, que é uma frente que vai criar protocolos, que vai avaliar indicadores, que vai trabalhar análise de eventos adversos, que vai fazer uma análise técnica de processos, auditorias clínicas, trabalhar junto com a diretoria do hospital, a governança clínica, entre outras ações. Então aqui a gente já falou pelo menos 5 atribuições do médico intensivista que fogem daquela situação só do plantão, que a gente fica muito receoso quando a gente vai fazer a residência, ou quando a gente pensa na especialidade, a gente como médico, né, você também, meu seguidor aí como médico, deve ter esse receio. Puxa, mas será que eu só vou viver dando plantão? Não, você tem muitas outras alternativas para trabalhar, né? Eu mesmo fui diretor técnico hospitalar por 5 anos, sou médico especialista em qualidade e segurança do paciente, então atuo como consultor de segurança do paciente hoje para todos os hospitais da rede São Camilo.
trabalho muito essa frente de análise de eventos adversos, né? Então a gente consegue ter muita facilidade de analisar eventos porque a gente conhece casos complexos, casos de uma forma mais generalista, né? Então esse é o lado muito positivo do médico intensivista. E se você não sabia o que o médico intensivista podia fazer, ou se você tem alguma outra dúvida, além dessas que eu já esclareci aqui, eu quero que você deixe aqui nos comentários, pergunte, me mande aqui, que a gente vai fazer a resposta dessas dúvidas, vamos conversar bastante com vocês. E se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, um vídeo em que a gente fale ainda mais detalhes sobre a rotina do médico intensivista, comenta aqui embaixo também, ou até mesmo sobre outras sugestões de temas que a gente possa colocar aqui para engrandecer ainda mais esse canal do YouTube. Então, pessoal, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo, curtam. Eu também quero que vocês me sigam nas outras redes sociais, ali no Instagram, @Dr. César Buchala, TikTok, Kawaii, Spotify, LinkedIn. Eu estou lá para responder dúvidas, para criar conteúdo, criar muito conhecimento em todos nós aqui, a gente poder aprender junto. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal.